E aí, seja bem-vindo ao Desenho Comigo de número 2. Nesse vídeo eu quero bater um papo bem honestão mesmo assim com vocês sobre referência, o poder de contar história com o teu trabalho, o porquê de se arriscar no traço que você está fazendo ou está perdendo a chance de fazer porque tá com medo de rabiscar um sketchbook qualquer, uma folha sulfite ou qualquer outro papel. Desenhar sem medo também é uma coisa que eu queria falar com vocês. E o principal, tenha um sketchbook. Você precisa de um sketchbook. Principalmente você que desenha, né? Com certeza você que desenha. Então a primeira coisa que eu queria falar, como você usa as suas referências? Eu já vou deixar aqui na tela a referência desse trabalho para vocês verem que não tem nada a ver com a foto original. É claro, lembra a foto original, mas não tem nada a ver. A questão de proporção, o traço do desenho é totalmente diferente. E isso tem um motivo. Qual que é o motivo? O poder de contar a história com o line art que você faz, com a forma com que você desenha, esboça. Isso é muito importante porque isso basicamente cria uma linguagem visual muito própria, entendeu? Então eu não gosto de ficar sempre fazendo o mesmo estilo de desenho, o mesmo traço de desenho. Eu tô o tempo todo mudando, tentando descobrir possibilidades ali com um novo esboço, um novo line art, usando canetas mais grossas ou só mais fina, talvez um pincel, um lápis aquarela, qualquer coisa, né? E sobre essas referências, eu acho que é muito importante a gente ter referências para se basear. Eu basicamente uso referências em 95, 98% dos meus trabalhos, mas eu tento sempre colocar o meu estilo em cima do desenho, em cima do esboço ou em cima do line art. Então eu estou o tempo todo me baseando em artistas que eu gosto, em pessoas que têm uma linguagem visual bem da hora, bem bacana, entendeu? Eu acredito que saber desenvolver um determinado estilo de desenho para que você consiga contar uma boa história, ela é muito importante para quem desenha. Porque quem não quer ter um traço único ou um trabalho que seja bem diferente dos demais, né? Todo mundo acredito que está correndo um pouco atrás desse estilo próprio, né? E é bem bacana. Mas é muito importante também quando a gente consegue falar sobre um determinado assunto com aquele desenho que a gente tá fazendo, entendeu? Sobre aquele processo que a gente quer mostrar no YouTube ou no Instagram. Então esse trabalho você pode ver que ele foge muito à regra da referência, porque eu realmente alterei algumas proporções, né? E eu fiquei pensando nesse momento o porquê que eu tinha escolhido fazer dessa forma. E pegando um pouco ali na minha biblioteca visual do porquê eu acabei tentando desenhar dessa forma, eu lembrei de uma página que eu acabei vendo de um tour pelo sketchbook mais recente do Kim Jung-gi, né? E lá tinha uma página que eu vi a pessoa folheando, eu vou até ver se eu consigo deixar na tela, e me deixou fascinado, aquelas proporções ali bem bizarras, porque lembra muito essa questão de bullying, né? Essa questão do que pessoas que têm algumas particularidades ou alguns traços físicos, né, na própria anatomia do rosto ali, que simplesmente as outras pessoas identificam como algo estranho. E para quem desenha, muitas vezes esse diferente é o que deixa belo o trabalho. Então por que não arriscar? Porque isso basicamente já se une ao outro assunto que eu queria falar, que é o porquê de se arriscar. Se você não se arrisca no seu desenho, como que você vai descobrir a possibilidade de encontrar um estilo próprio? Você entende? Então tudo que eu estou querendo meio que falar, conversar com vocês nesse vídeo, são coisas muito importantes. Eu vou ver se eu consigo deixar alguns trabalhos meus na tela para você ver como eu tento contar talvez uma pequena história, colocar talvez um pequeno sentimento em algo que eu estou tentando desenhar, seja com alguma pin-up que eu estou tentando desenhar, ou algum trabalho a grafite de rosto com pássaros, ou emoções assim distintas como tristeza, ou até uma certa melancolia com o desenho que eu estou fazendo.
Você já parou para pensar em algum momento que as pessoas talvez elas queiram ser representadas de alguma forma? Para que a gente consiga quebrar um estereótipo, talvez um comentário babaca, muitas vezes se a gente tivesse mais daquele assunto, daquela cena representada de alguma forma por outros artistas, né, por pessoas populares, famosas, talvez a gente conseguiria quebrar aquele estigma. Então a arte, ela serve como uma forma de contar história para determinados momentos como esse, né, em relação a bullying, ou pessoas que precisam ver o seu trabalho e elas sentem que elas precisam ser representadas de alguma forma. Eu, na época da escola, na época do tiro de guerra, eu sofri muito bullying por vários fatores, entendeu? Então, se naquela época eu tivesse mais amigos que principalmente ele conversassem comigo sobre isso, talvez eu ficaria menos pilhado, entende? Então hoje você sabendo de tudo isso, você podendo contar uma história sobre isso e quebrar um pouco desse estigma, você não conta, você basicamente tá perdendo a oportunidade de falar para um monte de pessoas, para um monte de corações que precisam ser representados de alguma forma, entendeu? E aí nesse momento eu senti que eu tinha a responsabilidade de poder falar através do meu desenho com pessoas que precisavam ou que elas gostariam de serem ouvidas, entendeu? Então é por isso que eu não penso de forma alguma, independente do que eu esteja passando, de ficar, sei lá, talvez uma semana sem desenhar. Um dia ou dois, não tem como, a gente acaba ficando sem desenhar. Mas mais tempo do que isso, não dá. Porque enquanto eu estava tentando montar um pequeno roteiro do que eu ia conversar aqui com vocês hoje, me veio uma frase na cabeça, né? Do nada, me veio uma frase que é tipo assim, ó, se você entende a necessidade de contar histórias, você se rende ao desejo de criá-las, entendeu? Isso bateu muito forte assim na minha cabeça e é muito verdade, porque quando você sente que conseguiu contar com um pequeno esboço, um sketch, uma boa história, você vê que todo dia você quer acordar para contar uma nova história. Porque quantas coisas aí a gente quer falar sobre quantas dores a gente queria se expressar e não consegue porque a gente tem vergonha, porque não é sobre a gente, é sobre uma pessoa que a gente conhece. Quantas pessoas estão lidando com assuntos assim muito complicados e queria ter voz de alguma forma, né? Elas queriam falar sem precisar dizer nada e elas querem ouvir talvez sem precisar falar com você. E o trabalho ele tá aí, né? O desenho ele tá aí para talvez contar com uma imagem, talvez o que a pessoa sente e não consegue expressar, cara. Isso aconteceu comigo e muitas vezes isso pode estar acontecendo com você também. Então, quando a gente descobre que tem a possibilidade, que a gente carrega essa aptidão em desenhar e a gente também sente que precisa contar a nossa própria história no papel, a gente acaba desenvolvendo uma necessidade e uma responsabilidade de falar com outras pessoas de outras histórias passando por diversos problemas. A gente fala sobre a gente, mas a gente fala para muitas outras e de várias outras pessoas também. Então é muito, muito importante a gente pensar sobre isso. Queria aproveitar aqui a oportunidade de já estar sendo honesto com vocês e contar uma história para vocês. Essa história que eu vou contar é de uma depressão que eu tive há alguns anos atrás, onde quase que essa depressão acaba me levando. E por que eu tô querendo... que eu tô contando, né? Tudo isso para vocês. Porque parte de tudo isso que aconteceu comigo é o que me faz querer desenhar algumas coisas bem específicas, como pessoas melancólicas, tristes, porque era uma situação onde eu me encontrava e eu basicamente não sentia que muitas pessoas queriam me ouvir. Assim como eu sei que muitas pessoas, se você for uma pessoa que tem depressão, que já tratou depressão, você sabe que nesse momento a gente sente como se o mundo estivesse rodando e ele estivesse meio que seguindo sem querer levar você com ele. Esse era o que eu percebia, porque a gente se encontra num momento onde a gente queria ter com quem conversar, mas ao mesmo tempo a gente não quer conversar com ninguém. E o mundo não espera, os afazeres de cada pessoa no mundo não para.
e a gente vai ficando para trás nesse sistema, entende? A gente quer ter com quem falar, ninguém nos ouve e a gente acha que isso é o normal e que ninguém quer falar com a gente, que ninguém gosta da gente. Então, nesse momento, assim, eu me sentia muito sozinho, né? Eu tinha pessoas que queriam falar comigo, mas ao mesmo tempo você se sente sozinho ainda. É uma parada muito surreal. É difícil de explicar a depressão, né? Para quem não tem. Porque a gente que sente, a gente entende perfeitamente. Agora quem não tem não consegue se colocar no nosso lugar. Mas eu lembro que nessa época eu já estava fazendo um tratamento para depressão há 2 anos e meio, tinha passado por 3 psiquiatras, estava tomando muito medicamento, né? Obviamente eu não vou falar que medicamento que eu tomei aqui, não quero dar gatilho para ninguém, mas foi um momento onde eu não queria fazer nada, eu não queria tomar banho, eu não queria comer. Nessa época, quando eu iniciei ali a minha depressão, eu estava com 103 quilos. Eu fui para 70 quilos. Eu realmente não queria comer, eu não queria me levantar para fazer nada, eu ficava só deitado e ali eu definhei. Até que minha mãe me falou sobre a oportunidade de procurar o Charles Laveso de alguma forma na internet para comprar um curso, um DVD, qualquer coisa que me fizesse reagir. E ali eu falei assim, pô, verdade, né? Eu parei de desenhar em 2011. E aí a gente juntos, eu e minha mãe, na época a gente procurou qualquer material sobre o Charles e a gente viu que ele tinha um curso. Ela me ajudou a comprar esse curso e eu comecei a fazer. Eu acredito que o Charles nem saiba disso, né? Eu já o conheci, mas eu acho que eu nunca contei essa história pra ele. Mas enfim, nesse momento em que eu comecei a fazer desenho realista, pra mim ali foi uma mudança muito grande, porque eu realmente comecei a reagir, eu comecei a conseguir contar ali as minhas histórias com algumas referências que eu escolhia. Mas com o passar do tempo, eu fui sentindo que faltava algo, cara. Faltava alguma coisa e eu não sabia o que era. E isso, infelizmente, foi fazendo com que eu fosse perdendo, cara. Infelizmente, eu fico perdendo aquele tesão em fazer desenho realista, porque alguma coisa faltava e eu não sabia o que era. E eu não queria aceitar que faltava alguma coisa, porque eu falava, cara, eu já tô nisso há algum tempo. Até 3 desenhos atrás eu estava apaixonado em fazer isso. O que tá faltando que eu não tô entendendo? E hoje eu percebo que o que estava faltando era realmente eu procurar novas técnicas, procurar outras mídias para desenhar, voltar a fazer o bom e velho desenho na mão, puro ali, você vendo, enxergando e reproduzindo a tua maneira, entende? E cara, foi um momento ali em que eu já estava querendo entrar no mundo da tatu, né? Por motivos bem pessoais. Só que conforme eu fui começando a querer tatuar, eu vi que eu não desenhava porcaria nenhuma. Essa é a grande verdade. E eu comecei a focar nesse meio tempo que eu ainda não tinha muitos clientes para começar a aprender um pouco mais sobre desenho de construção. Então eu comecei a pesquisar no YouTube sobre técnicas do Lumens, no canal do Proco, que muitas pessoas aí já devem ter visto, acessado lá. Comecei a tentar aprender qualquer técnica de desenho que me ajudasse a construir flores para poder fazer um trabalho comercial, qualquer coisa, né? E aí, assim que eu comecei a fazer os meus primeiros desenhos, eu ainda tinha uma técnica bem inicial ali de construção, tava arranhando ainda ali, né? Tava engatinhando naquela parada de desenhar. O mundo parou, simplesmente o mundo parou por conta da pandemia, né? Foi isso. Eu fiquei bem perdido, né? Tipo, o que eu faço agora? Eu tava querendo conquistar meus primeiros clientes ali, né? Já tava tendo alguns, mas foi num momento que eu já tava realmente ali conseguindo ter uma rede de contato bem legal, né? E o mundo simplesmente fechou as portas, cara. Né? O mundo ficou caótico, todo mundo presenciou isso. Foi uma parada muito bizarra. E por um momento eu fiquei perdido, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar, cara, esse é o momento ideal para eu aproveitar todo esse mar de bosta, né, que está acontecendo agora com o mundo e pegar firme para estudar, eu e eu mesmo. E assim eu fiz. Em 2021, acredito que em abril, né, de 2021, eu comecei a desenhar. E aí eu vou deixar algumas imagens dos primeiros desenhos que eu fiz usando técnica do Lumens,
Depois, assim que eu comecei a aprender a técnica do Lumens, eu vi que era muito complicado, muito complicado. E aí eu comecei a desenvolver o meu próprio estilo de construção de desenho, com base em muita coisa que eu já tinha visto, principalmente escolas de desenho a carvão na Europa, onde eles constroem muito no aspecto que hoje eu faço, né? E aí eu aproveitei todo esse tempo para mim melhorar o meu traço, a minha construção. E aí foi quando eu comecei a me identificar com uma forma de construir meus desenhos e comecei a aprender a contar as minhas primeiras histórias, né? Eu não cheguei a finalizar de fato nenhum desses desenhos que eu fiz em 2021, nem 2022, nem muito menos os que eu estou fazendo hoje em dia. Por quê? Porque eu ainda não voltei a tatuar. Daquela época o mundo já voltou, né, ao novo normal e eu ainda não voltei a tatuar, e eu quero explicar isso em um vlog ou em um vídeo um pouco mais à frente, né, porque eu já tenho uns 4 gravados bruto que são sobre outros temas, outros assuntos, né, mas eu ainda vou explicar um pouco lá na frente, talvez, o porquê eu ainda não voltei a tatuar e quem sabe até lá eu já não voltei, né, vamos ver. Mas fato é que esse momento da pandemia, ele acabou de certa forma sendo importante para minha evolução, né, como um artista do meio da ilustração, porque ele basicamente me deu o poder de criar alguns pequenos e simples trabalhos que para mim na época foram assim muito fodas, assim, ao olhar que eu tinha naquela época, já era um trabalho que para mim, se eu estivesse tatuando naquele momento, ia me ajudar muito a criar minhas composições. E são alguns desses trabalhos que vocês estão vendo aí na tela, entendeu? Então é bacana que a gente tenha um sketchbook onde a gente possa se encontrar, você e o seu caderninho, todo dia, toda semana, todo mês, para que você consiga fazer seus esboços sem medo de arriscar traço, né? É muito melhor você saber que aquele caderno ali você pode ser sincero com você mesmo. Você quer aplicar uma técnica que você quase não desenha, aplica. Você quer aprender um novo estilo, aplica no sketchbook. Então é bacana que a gente tenha esse material feito da tua maneira, ou comprado na internet com uma qualidade tipo, profissional. Mas eu percebo que se eu soubesse a necessidade do sketchbook já lá no início, cara, eu teria tentado me conectar muito antes, assim, com essa parada de ter um caderninho para você poder falar com ele, falar com você mesmo, deixar frases ali para que você lesse daqui 3, 4 anos quando você fosse abrir ele por qualquer que seja o motivo, entendeu? Então é muito importante, porque toda essa conexão entre você e seu sketchbook, entre coisas que você vivenciou como uma depressão, podem fazer com que você desperte um olhar muito atento, um olhar, além de atento, cuidadoso com alguns assuntos que precisam ser investigados, conversados, assuntos que precisam ser desenhados, falados para o mundo sem que você precise dizer uma palavra, é só uma imagem. E aí, depois que eu comecei a entrar nesse mundo da ilustração e comecei a desenhar, e a pandemia foi chegando no seu pico e normalizando, e o mundo foi voltando ao normal, eu acabei percebendo que eu tinha construído um repertório de desenhos ali, de produções, gigantesco, entendeu? Dali eu consigo tirar diversos trabalhos hoje. Se eu tivesse voltado hoje para tatuagem, eu conseguiria tirar vários trabalhos ali para oferecer, como trabalhos comerciais, né? Uma promoção, qualquer coisa do tipo. Então vale muito a pena você criar o seu sketchbook, desenvolver essa conexão com seus desenhos, tentar de alguma forma contar suas histórias, para que você no futuro, se quiser ter stickers, quiser trabalhar com publicidade, quiser trabalhar, cara, com o que seja, assim, voltado dentro do mundo da arte, você já tenha um repertório muito importante para o mercado, entendeu? Porque todo mundo quer essa linguagem, mas muitas pessoas evitam passar por esse caminho, que é entender o porquê que eles desenham daquela forma, entende? É algo muito simples e que as pessoas acham que por trás daquilo existe uma coisa muito além do que só você tentar olhar para dentro de você mesmo e saber por que você se identifica com um traço estilo mangá, com um desenho estilo
HQ ou com trabalhos no estilo meio grafite. Então, cara, é muito bacana. A gente tem que ser sincero com o que a gente gosta de desenhar. Eu gosto de desenhar pin-ups, eu gosto de desenhar trabalhos com nanquim. Agora eu tô me amarrando demais em trabalhar com nanquim agora. Eu gosto pra caramba de fazer trabalhos de ilustração com grafite. Então, assim, hoje eu já tô conseguindo explorar bem as referências que eu tô tentando pegar para me dar uma margem. Eu tenho várias pastas no Pinterest de artistas, né, de pessoas que me inspiram, como o Sérgio Topi, como o Kim Jun-ji, como o Signer, o Zane, que faz o Zane Prater, se eu não estou enganado, que ele trabalha com nanquim. O trabalho dele é tipo fantástico. Então, assim, a gente precisa ter boas referências também para a gente contar boas histórias. Então, é muito bacana com que você tenha um sketchbook, que você não tenha medo de arriscar, porque aquilo ali é só você e um papel. E se você perde a oportunidade de arriscar algo ali, você está perdendo a oportunidade de só arriscar um rabisco. E se não ficou perfeito do jeito que você queria agora, você vai ter centenas de outras possibilidades, que são centenas de outras folhas em branco para você poder contar diversas outras histórias, entendeu? Como é importante você ter uma ou mais pastas salvas de várias coisas que você se identifica no Pinterest, como paisagens, qualquer coisa do tipo que seja, entendeu? Eu tenho várias, animais, anatomia, eu tenho trabalhos que eu já coloco como poéticos ali, que já falam pra mim, a imagem já fala por si só, são coisas que eu gosto de ver ali, como melancolia, né, arte nouveau, coisas do tipo, entende? Então, assim, vale muito a pena você salvar e criar algumas pastas lá no Pinterest também, para te ajudar em momentos que você olha para o teu trabalho e não sabe como renderizar ele, como estilizar, como finalizar o trabalho. Talvez você olhe aquele artista e fale, mano, vou tentar finalizar num estilo semelhante àquele artista que me inspira, mas no meu traço, entendeu? E ele já é meio caminho andado, porque ele já te ajuda a arriscar um pouco sem medo, né? Com a segurança de que você vai usar características do trabalho de alguém que você gosta e que você acompanha. O trabalho está quase chegando ao fim. Eu espero de coração que você tenha gostado do papo que a gente acabou trocando aqui, que parte da minha experiência tenha valido de alguma forma para você. Ficaria muito feliz se eu percebesse que parte do que eu contei aqui, que foi sobre a minha vida pessoal, fizesse você não se sentir tão sozinho aí nesse mundo caótico que foi a época da pandemia, que pode estar sendo agora por conta de algum conflito interno, alguma depressão ou algo do tipo, tá? Se quiser deixar um comentário falando a respeito da sua história, qualquer coisa do tipo, eu prometo que eu vou ler todos os comentários, mesmo que seja daqui 2, 3 anos, e eu faço questão de responder todos, ok? No mais, eu espero que você tenha gostado do desenho. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. E é isso, pessoal. Se puder, compartilha, curte, deixa um comentário. E é isso. Um forte abraço aí. E até o próximo vídeo. Falou!